Saudações. Com o início dos trabalhos do nosso Legislativo, nesta segunda-feira, cabe destacar que já tem 27 medidas provisórias para análise. Desse total, 10 já trancam a pauta e até o final de fevereiro, outras 5 vão entrar nessa fila. A MP, que institui uma pensão mensal vitalícia no valor de um salário mínimo para crianças com síndrome causada pelo Zika vírus, é a primeira da fila. O texto já foi aprovado pelos deputados e agora será votado no Senado. Para a alegria do PCdoB, que agora quer se vender como Movimento 65, a MP 895/2019, que cria a carteira estudantil em formato digital, vai caducar. Ela perde a validade em 16 de fevereiro. A gente já tentou conversar com o ministro da Educação, mas não foi possível, para saber o que será feito agora. Vitória da máfia do PCdoB, que é um dos principais aliados do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também conhecido como Botafogo, no submundo da corrupção que norteou o governo lulopetista. Outra máfia que foi contemplada foi a dos jornais impressos, essa graças ao Gilmar Mendes. A MP 896/19, que desobriga órgãos da União, estados, DF e municípios de publicar documentos relativos a licitações em jornais de grande circulação, também vai caducar. É interessante notar que logo depois que essa medida provisória foi assinada pelo presidente da República, a Rede Sustentabilidade entrou com questionamento lá no STF, questionamento esse que foi acolhido pelo ministro Gilmar Mendes. Lembrando que a Rede Sustentabilidade é uma espécie de braço auxiliar do PT, formado basicamente por petistas, com a postura de petistas, e é o que abriga o senador DPVAT. É interessante observar que nos dois casos, da carteira estudantil e da obrigatoriedade de publicação em jornais, nem mesmo a comissão do Congresso foi instalada, que é a primeira fase de tramitação antes de seguir para a Câmara e Senado. É uma coisa, não sei até que ponto não houve um amadorismo por parte do governo, da coordenação política do governo Bolsonaro. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, realiza amanhã e quarta a primeira reunião de 2020 para definir a taxa básica de juros da economia. Ela atualmente é a menor de todos os tempos, está em 4,5%, e existe uma possibilidade de uma nova redução em 0,25 ponto percentual, que é o grande anseio e o grande desejo do mercado também. Acontece que quanto mais baixo for o juro, mais dólares vão sair do Brasil, e aí entra uma discussão que forma um discurso sob medida para o povo que diz que os dólares estão fugindo do Brasil. Estão fugindo porque deixou de ser interessante a especulação e a exploração do dólar como moeda de lucro dos grandes conglomerados. O Ministério Público Federal recebeu de procuradores europeus a informação de que a máfia calabresa Ndrangheta tem treinado integrantes do PCC em lavagem de dinheiro. Rapaz, lembrando que o PCC tem uma proximidade muito grande com o PT. A informação foi repassada pelos Ministérios Públicos da Itália e da Holanda em meio à cooperação de uma investigação conjunta que vem sendo conduzida. O STF retoma a partir dessa semana a análise de processos que não foram decididos durante o recesso do Judiciário. São ações, pedidos apresentados em dezembro e janeiro. Por falar em STF, não deve prosperar a tentativa de quebrar a tradição daquela casa apenas para impedir que o ministro Luiz Fux assuma a presidência.
Mais de 7 mil funcionários em 10 estados participam da greve dos petroleiros iniciada na madrugada de sábado. Esse total representa 12% dos empregados da Petrobras. Ainda de acordo com a FUP, Federação Única dos Petroleiros, a mobilização atinge 15 unidades da empresa e subsidiárias como a Transpetro, Refinaria Duque de Caxias e a Refinaria do Nordeste. A Petrobras, enquanto isso, não confirmou o número de funcionários que aderiram ao movimento, mas informou por meio de nota que tomou todas as providências. Talvez a greve ajude o presidente Bolsonaro a entender que precisa privatizar a Petrobras para não ficar refém de corporações que se apoderaram do Estado. Hoje, a Petrobras não é do Brasil, ela é dos funcionários dela. Quem manda, comanda, certo? Olha só, o Bergoglio, o Papa argentino, vai receber o condenado presidiário Lula. O Lula usou o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, como pombo-correio. Que nem todo presidiário não usa, de vez em quando, um advogado, ou algum emissário para pedir alguma coisa do mundo exterior. Pois bem, o Alberto Fernandes teve uma reunião com o Papa e transmitiu o pedido do Lula. Certo? E aí depois o Alberto Fernandes vem com aquela cara safada de cantor de tango de quinta categoria querer fazer as pazes com o Brasil. Na política, como na vida, você tem que definir e escolher um lado. Fica cada vez mais claro que o Brasil precisa urgentemente se livrar dessa relação, até certo ponto, promíscua e de subserviência que estabeleceu durante muitos anos com os governos argentinos, principalmente ali a partir de FHC. Inclusive porque tem uma diferença muito grande na questão do acordo do Mercosul. A Argentina, alguns industriais argentinos não querem que o acordo do Mercosul prospere, apesar de já ter sido aprovado, olha o absurdo que é, porque ele pode favorecer mais ao Brasil. E também porque o parque industrial argentino é bastante sucateado. Vamos às manchetes, né, de alguns jornais do Brasil. Correio do Povo de Porto Alegre: depois do apelo, o governo buscará brasileiros na China. Mais ou menos a mesma toada do Notícias do Dia. De Florianópolis, governo vai retirar brasileiros da China. A Folha de Londrina: município vai usar 4,1 milhão, né, do leilão do pré-sal em obras. A região de Itabuna, na Bahia. Bahia já é o 5º em gravidez de adolescente. E uma outra manchete é: governador do PT repete mentiras sobre duplicação da BR-415. Rodovia foi repassada em 2013, ela era uma rodovia federal, foi repassada para o Estado. O Rui Costa, que assumiu em 2014, até hoje diz que a responsabilidade pelas obras é do governo federal, ainda que hoje seja uma rodovia, digamos, submetida ou controlada pelo Estado. À tarde de Salvador, 1/3 dos casarões do centro está em alto risco. O Diário do Nordeste, de Fortaleza: mais de 6 mil alunos voltam à escola no Ceará. Ainda de Fortaleza, O Povo: em 2 dias chove 23% do esperado para o mês, lá no estado. O estado de Maranhão: eleições devem provocar mudanças no legislativo. O Imparcial de São Luís: Maranhão está com 1.077 vagas abertas. O estado de Minas: sobe para 57 o número de mortos pela chuva em Minas Gerais. A Folha da Manhã de Passos: SAAE vai investir 6 milhões em programa para ampliar tratamento de esgoto. Nas redes sociais, destaque para o Jornal da Cidade Online: em decisão estapafúrdia, juíza libera invasão a Petrobras. Uma passada em agências, sites do mundo, Deutsche Welle: eles trabalham com o dia anterior por conta do fuso horário. Deutsche Welle: brasileiros em Wuhan pedem ajuda a Bolsonaro para sair da China. A RFI, Rádio França Internacional:
Venezuela. Em discurso em Miami, Guaidó anuncia seu retorno ao país. Miami concentra a maior parte dos 500 mil venezuelanos que vivem nos Estados Unidos. A Lusa, que é lá de Portugal, lógico, né? Autoridades chinesas elevam o número de mortos para 362. O Trump não deve nem estar dormindo, né? Afinal de contas, o presidente palestino Mahmoud Abbas disse no sábado que seu país está cortando todas as relações, inclusive de segurança, com Estados Unidos e Israel. A decisão foi tomada após o presidente norte-americano Donald Trump ter apresentado um plano de paz para israelenses e palestinos. Poxa vida, Mahmoud, podia cortar também as relações com o Brasil, né? E devolver aquela embaixada ali que foi construída num lugar totalmente inadequado aqui em Brasília. As eleições nos Estados Unidos começam a partir dessa semana. Hoje, segunda-feira, os democratas começam a escolher qual dos seus candidatos, acho que eles têm 10, 12 pré-candidatos, será trucidado pelo republicano Trump em novembro. Contando, inclusive com a torcida da mídia brasileira e dos esquerdopatas nacionais, tupiniquins, a torcida toda é pelo Bernie Sanders, de 78 anos, que tem uma proposta bem mais à esquerda, contra Joe Biden, de 77, que foi vice de Obama. O favorito dentro do partido, vale destacar, é Biden, enquanto que a mídia e a esquerda brasileira, como eu já falei, trabalham, torcem e sonham por Sanders. Divididos em caucus e primárias, os democratas terão sua convenção nacional em julho para homologar o seu candidato. Quando a gente fala do favoritismo do Trump, é interessante notar que muitos fatores são apontados. Eu tive lendo o site da BBC e tem uma matéria muito interessante que ela mostra que, primeiro, porque ela elencou 3 pontos que justificam o favoritismo do Trump. Trump foi eleito em 2016 em meio da intensa animosidade e divisão partidária dos Estados Unidos. Isso veio se acirrando, um quadro muito parecido com o quadro brasileiro. Então, houve esse acirramento e, depois da eleição do Trump, esse quadro de acirramento se consolidou e, mais do que isso, ele se aprofundou, certo? Olha só, eles acreditam, os americanos, que seja impossível uma reconciliação política entre republicanos e democratas. É complicado. Lembrando que, em complemento a isso, a lei da divisão, o Trump tem aprovação de 89% entre os eleitores republicanos, de acordo com Gallup. Entre os democratas, o índice é de apenas 8%. Essa é uma pesquisa que eu gostaria que fosse feita no Brasil. Quantos por cento dos eleitores de Bolsonaro apoiam e aprovam o governo do Bolsonaro? O segundo ponto a favor da ideia de reeleição do Trump é a combatividade eleitoral de Trump, que é uma coisa também nova dentro da política norte-americana. Ele é um trator politicamente, sem contar que desde 1933 apenas 3 presidentes dos Estados Unidos foram derrotados nas urnas. É quase que um referendo para confirmar um novo mandato. Gerald Ford, o republicano, em 76, Jimmy Carter, democrata, em 1980 e o Bush, também republicano, em 92. Outro fator importante, segundo a pesquisa essa do Gallup, entre os eleitores de Trump, a sensação é de que ele cumpriu suas promessas de campanha. E o terceiro item apontado pela BBC é a economia e o emprego. A força da economia e do nível de emprego são fatores-chave em qualquer eleição americana e são hoje um dos pilares da campanha de Trump à reeleição. A taxa de desemprego nacional caiu a 3,5% em novembro, a mais baixa em 50 anos.
Lembrando também que 3 em cada 4 americanos avaliam como positivas as condições da economia, segundo pesquisa realizada pela CNN em dezembro. Isso aí sem nenhuma divisão ou distinção partidária. Alguém tinha dúvidas da total falta de escrúpulos da ativista sueca Greta Thunberg? E tudo nela é artificial, soa artificial demais. Realmente. Pois bem, ela formalizou o pedido em 23 de dezembro de 2019 que o seu nome e o do movimento que ela lidera, Sextas-feiras pelo Futuro, sejam tratados como marcas comerciais. Ou seja, para usar o nome dela, para usar o movimento dela, tem que pagar. Esse é o idealismo. Vamos chegando já aqui no final, mas eu quero deixar aqui um destaque para a formação de quadros qualificados da direita. Não é um desafio apenas brasileiro. Na Europa, Marion Maréchal Le Pen, neta e sobrinha das duas principais figuras da direita francesa, criou em 2018, em Lyon, o Instituto de Ciências Sociais, Econômicas e Políticas. Depois de estruturá-lo na França, o Instituto também já tem um acordo firmado na Espanha, em Madrid, uma parceria com o Vox, que é o partido que reúne a direita espanhola. As primeiras turmas devem começar suas aulas em setembro. Antes de chegar na Espanha, o Instituto já tinha firmado acordos com a Universidade USEC, uma escola privada cristã em Beirute, e com a Universidade de Estado de São Petersburgo, na Rússia. Eu pergunto, no encerramento, qual será a primeira instituição a ter coragem de fazer algo similar no Brasil? Qual será a instituição? Ou a única fonte de formação continuará sendo através dos cursos do Olavo de Carvalho? Nada contra o Olavo, mas deixar tudo nas mãos apenas do Olavo, eu acho que é descuidar-se da formação de novos quadros da direita do movimento conservador brasileiro. Essa foi a nossa proposta de trabalho. Esperamos ver você amanhã de novo às 7 da manhã. Um abraço.